Como vai, pessoal? Por aqui, mais uma vez, Alberto Bezerra. Hoje quero falar acerca das chamadas defesas direta e a defesas indireta do réu, né? Isso a gente falando sobre a visão do CPC. Mas antes, eu farei algumas considerações mais genéricas, né? Que depois fica melhor de a gente enfocar o tema, ok? Bom, diante da ação proposta pelo autor contra o réu, ele poderá tomar diversas atitudes processuais, né? Digo o réu, né? A primeira delas, sendo até a mais comum, né, é a contestação. E observe lá no CPC o que diz o artigo 335, por exemplo, né? Uma outra é apresentar uma reconvenção, né, que é uma forma de defesa também, contra o autor da ação, né? Veja lá também o artigo 343. Há ainda a hipótese dele nada alegar, nada apresentar, porém aí ele arcará com as consequências jurídicas da revelia, né, que tem justamente o significado de ausência de defesa pelo réu. E aí eu sugiro a leitura do artigo 344, né? Por último, sendo uma situação mais rara de acontecer, né, é o réu reconhecer o pedido do autor. Nesse aspecto, observe que uma das hipóteses que o magistrado julga o mérito do processo é exatamente nessa situação. Atente lá para o que diz o artigo 487, inciso 3A, né? Agora, só um detalhe que quero chamar a atenção de vocês. Não se deve confundir esse reconhecimento do pedido feito pelo réu na defesa com os efeitos da confissão. Isso é muito comum, uma confusãozinha, né? Perceba lá que a confissão, ela apenas revela que o fato narrado na petição inicial pelo autor, um fato jurídico, diga-se de passagem, né? E que eu vou falar mais na frente, né? Ele é admitido pelo demandado, né? Dê lá uma olhadinha no artigo 389. O que eu quero dizer com isso é que o juiz, em que pese a admissão do fato contrário pelo réu, não necessariamente ele irá julgar procedente os pedidos. Apenas a título de exemplo, vamos lá. Ele pode perceber alguma matéria de nulidade, né? Daquelas que ele possa verificar de ofício e extinguir o processo, né? Concorda? Pessoal, se você até aqui gostou do vídeo, como eu sempre faço, né? Peço que você deixe o like, inscreva-se no nosso canal, deixe algum comentário acerca de novos vídeos, né? E aproveite para seguir-me lá nas redes sociais. Muito bem, então vamos lá. Como vimos lá no começo, dentre as possibilidades de atitudes do réu se encontra a contestação, né? Naquelas numerações. A mais rotineira dentre elas, né? E aqui eu quero aprofundar-me mais um pouco sobre o tema. Mas veja, seria até imprudência de minha parte falar disso sem antes, né, comentar algo, nem superficialmente, acerca do que seja fato jurídico. Aliás, é o que mais vamos falar para explicar a defesa direta e indireta, né? Então não faz o menor sentido que eu dizer e não dizer algo, né? Fica até um pouco confuso para vocês. Olha, repare lá no que está escrito no artigo 319 do CPC, nos seus incisos lá, que trata dos requisitos da petição inicial, né? Há uma disposição que obriga o autor a informar o fato e os fundamentos jurídicos. Percebe lá? A intenção do legislador nessa hipótese, ao enfocar essa obrigação, foi a de que o autor tenha que informar os fatos essenciais, fatos principais, os fatos que têm a importância ao desiderado da ação. São chamados fatos jurídicos, né? Melhor me expressando, né? O contrário disso são os fatos acessórios, fatos secundários, os fatos sem qualquer importância para o julgamento da causa, né? Então, vamos aqui exemplificar, que fica melhor, né? Se eu, como autor da ação, né, digo lá que mereço uma sentença de procedência do meu pedido de, digamos, reversão de guarda de um filho menor, isso embasado no fato de que a mãe, no dia tanto de tanto, praticou um ato de alienação parental. Bom,
Esse acontecimento tem importância para o julgamento. Por isso, ele é um fato jurídico, fato substancial. Não sei se eu estou me fazendo compreender. Agora vamos lá. O réu, na contestação, ele pode apresentar defesa de mérito e defesas indiretas de mérito. Essas últimas são chamadas das defesas processuais, ou também chamada de defesas de rito, né? Enquanto a primeira que falei, quer dizer, a defesa de mérito, procura rebater o próprio fato jurídico, né, que constitui o mérito do pedido do autor, as defesas processuais atacam apenas o não cumprimento dos requisitos de admissibilidade do processo, né? São defesas, você vê que é puramente processual, né? São aquelas previstas lá no artigo 337 do CPC, né? Que dá preliminar de mérito. Por outro lado, né, a defesa de mérito ela é subdividida em defesa direta e indireta, que é o centro do que estamos falando agora, hoje, né? Na defesa de mérito direta, o réu se limitará a negar a existência do fato jurídico. 2, refutar as consequências jurídicas desse ato jurídico, né? Na forma que relatou lá o promovente da ação. Quer dizer, o réu até admite, nesse caso, a ocorrência do fato narrado inicial, mas de todo modo ele nega a intenção jurídica como consequência daquele ato, né? Como exemplo, vamos botar um exemplo para ficar melhor de entender. Aproveitando o mesmo exemplo que eu antes falei. Se a ré, na ação de reversão de guarda, que eu falei, né, nega que sequer estivesse naquele oral citado pelo autor, né, que estava lá, estamos diante de uma defesa direta. Agora, se ela afirma que de fato estava lá, mas o que ela falou não é apenas conselho ao filho, nem de longe representando uma alienação parental, aí nós estamos falando de uma defesa indireta. Então perceba, uma situação e na outra a parte rebate o fato jurídico. É justamente o que nos revela o artigo lá 350 do Código de Processo Civil. Pois então, aí você percebe que se permite ao realegar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Agora, mas esse assunto fica para uma outra oportunidade, né? Em um vídeo, outro que falarei só acerca desse aspecto previsto no artigo 350. Isso vai consumir um bom tempo e o vídeo vai ficar bem longo, né? Então, a gente se vê no próximo vídeo, né? Com novas dicas.